ele vai... Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje nós iniciamos uma live, né? Hoje a nossa live será com Wanderson de Oliveira, doutor em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuou como professor na Escola Fiocruz, em Brasília, é enfermeiro epidemiologista no Hospital das Forças Armadas e foi secretário nacional em Vigilância e Saúde durante a gestão do ministro de Saúde Mandetta, Wanderson de Oliveira. Boa noite, ou boa tarde, né? Ainda, 18h06. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Nós já estamos aqui para conversar. Já li o seu currículo, né? Já bati esse papo com as pessoas e vamos lá à nossa pergunta. Bom, a minha primeira pergunta é que no início de abril, eu sei que o senhor, ou você, participou de um encontro em Harvard, pode me chamar né? de você, pode me chamar. Tá bom, fico mais à vontade. Participou de um encontro em Harvard e lá já se via um horizonte meio obscuro para o Brasil durante a pandemia Covid-19. Passado quase 7 meses da pandemia, qual é a sua visão hoje? O Brasil, que bate mais de 2.700.000 contaminados, com mais de 90 mil mortos, o Brasil se saiu bem ou não se saiu? Esse cenário esse cenário trágico visto em abril, ainda há essa mesma visão nos dias de hoje? Olha, o que acontece? Eu trabalho com emergência há muitos anos, desde 2001, quando eu vim para o Ministério da Saúde para trabalhar, e eu participei de diversas epidemias, assim, da gestão de diversas respostas a pandemias e epidemias ao longo desse período. Nós estamos lidando com um vírus novo, uma doença que é nova, que tem muitas características que ninguém conhece direito. Então, fazer um juízo de valor, olhando para trás e falando assim, isso deu certo, isso deu errado, ou pensando na situação atual, do que a gente conhece hoje, acaba sendo meio injusto, porque naquele momento, quando nós iniciamos a pandemia, nós não tínhamos testes direito, hoje tem muito mais testes. Você vê uma situação que diversos gestores, prefeitos, secretários municipais estão tendo que enfrentar, porque o órgão de controle olha para essa situação falando assim, olha, vocês gastaram muito lá atrás e deveriam ter feito mais coisa e não fizeram, demoraram para comprar tal coisa. Então, Ângela, o que eu vejo? A gente está tendo uma dificuldade muito grande de entender que uma epidemia ela não é igual em fevereiro, nem é igual com o que está acontecendo hoje, em outubro. Sim. Então, ao longo do tempo, nós fomos aprendendo a lidar com a doença, fomos aprendendo a lidar com a resposta. Então, cada momento teve os seus erros e os seus acertos. E hoje, se nós olharmos, por exemplo, lá atrás eu tive um momento que eu falava assim, olha, tem que usar máscara somente quem estiver doente e quem for profissional de saúde. Sim. E aí depois eu viro para a população e falo assim, não, agora todo mundo tem que ficar usando máscara o tempo inteiro em todo lugar. Como que a sociedade compreende essas orientações? Isso, para as pessoas, parece dicotômico, parece uma orientação contraditória. E, na verdade, não são orientações contraditórias, são orientações que, naquele momento inicial, a gente tinha pouca máscara e eu tinha que preservar a máscara para um determinado público, nicho, e estava tendo falta.
Aí a gente passa a entender que a máscara é uma barreira importante, que tem que ser utilizada, mesmo as máscaras de pano, né? A gente, no início da pandemia, não tinha a menor concepção de que a gente iria orientar as pessoas para fazer máscara em casa. Sim, de pano. Isso era inconcebível. Sim. Né? Então, ao longo do tempo, foi se construindo conhecimentos. Então, quando a gente olha para o Brasil é muito diverso. Você pega a realidade de Manaus, pega a realidade do Rio Grande do Sul. É injusto falar assim, Manaus errou e o Rio Grande do Sul e Porto Alegre acertou, simplesmente olhando o desfecho da doença em Manaus e em Porto Alegre. Porto Alegre teve Sim. tempo de olhar para Manaus e falar assim, olha, lá eles fizeram isso, deu certo, tiveram tais e tais dificuldades e tal. Então, não dá para a gente comparar momentos diferentes. Eu diria que se a gente olhar o Brasil de abril, quando eu estava ali naquele episódio, né, naquele período mais conturbado da nossa gestão, quando o Mandetta estava para sair, eu pedi exoneração. Então... E a gente aqui, brasileiro, desesperado. Estava muito tenso, estava muita pressão, né? Eu fiquei muito exausto, né? Eu fiquei muito cansado. E eu não sou político, eu não estava ali por causa do debate político e estava me afetando muito aquela questão. Então, olhar para aquele mês, assim, falar assim, em abril, nós acertamos mais ou erramos mais? Aí eu tenho que olhar, maio, nós acertamos mais ou erramos mais? Mas olhar com o olhar de maio, olhar com o olhar de abril. Não é olhar agora para trás como se fosse um engenheiro de obra pronta e falar assim, opa, essa pilastra aqui não devia estar aqui, devia estar em outro lugar. Aí o prédio já está construído, não adianta a gente ficar discutindo muito nesse sentido, porque a tendência a sermos injustos e incompreensíveis com o momento das dificuldades que o gestor estava vivendo naquele momento é muito complicado. Eu lembro que, em determinado momento, ainda hoje o povo fala assim, o problema disso tá porque na época vocês falaram para ficar em casa e muita gente morreu em casa e vocês estavam errados e tal. Mas vai lá naquele momento e discute conosco o que a gente vivia e o que a gente tinha de informação para tomar decisão naquele momento. Então, Sim. Se depois quem entrou não mudou baseado no que achava, ou seja, se um novo ministro entrou e falou assim, olha, estava errado lá atrás, ele entrou em 18 de abril, então por que não mudou? Exatamente. Aproveitando, né, isso, eu vou te perguntar, como que você vê a condução da pandemia pelo Ministério da Saúde em alinhamento com os estados e os municípios, né? Principalmente agora que nós estamos numa fase eleitoral? Olha, Ângela, eu acho que o Ministério da Saúde, ele está aprendendo, né? Os gestores, o ministro Pazuello, que está lá, e toda a equipe, eles estão aprendendo, e eu diria que melhorou muito ao longo das últimas semanas, e agora é um modo diferente de lidar com as coisas, né? Eu trabalho nas Forças Armadas, né? Eu trabalho no Ministério da Defesa, eu sou servidor do Hospital das Forças Armadas, então eu sei como funciona, eu sei como é o pensamento da organização e da ótica da gestão militar. Eu não sou militar, eu sou civil, e eu não tenho nenhum problema de trabalhar com os militares. Pelo contrário, eu tenho muito prazer de trabalhar com vários amigos militares e eu tenho um respeito muito grande por eles. Tem pessoas muito competentes dentro da área militar. Sim. Então, eu vejo que eles têm habilidades que nós, civis, não temos, assim como nós temos habilidades que eles não têm. Então, seria muito produtivo se nós tivermos um aprendizado
de condução de um modelo cívico-militar, como tem no CDC dos Estados Unidos, por exemplo, onde eu me formei, né? Eu fiz especialização em energia e saúde pública lá. Uhum. E hoje a gente vê aí, né, as vacinas, que muitas vêm sendo testada com muito sucesso. Você acha que, assim, o nosso país, nós estamos preparados? Houve já uma programação para essa vacinação em massa? Sendo que nós moramos num país onde a situação é precária, onde muitos lugares não têm a mínima condição de saúde ou sequer uma unidade básica de saúde. Como que você vê essa situação? Nós nos preparamos, o Brasil está preparado, a população está preparada para receber essa vacinação? Qual é a sua visão nesse aspecto de vacinação? Ângela, tudo que diz respeito à pandemia é inédito. Tudo que diz respeito a essa pandemia é inédito do ponto de vista, seja pela magnitude, ou seja, o tamanho das coisas. Eu vou citar um exemplo. Nós fizemos, em 2019, nós fizemos 300 milhões de doses de vacina. Se não me engano, de cabeça, eu acho que é isso. 300 milhões de doses aplicadas em 2019. E aí eu estou falando de todas as idades, todas as vacinas, né? Meningite, tétano, BCG e tudo. Coqueluche, aí vai. Coqueluche e tal. E aí a gente está querendo vacinar num curto espaço de tempo 100 milhões de pessoas. Exatamente. Com uma vacina que possivelmente vai me exigir 2 doses. Então, eu acho que está faltando um pouco de racionalidade nas pessoas quando querem resolver o problema com a vacina. A vacina é muito importante. Eu tenho um carinho imenso e eu tenho certeza absoluta que o Instituto Butantan vai conseguir desenvolver uma vacina muito boa, que a Fundação Oswaldo Cruz também vai desenvolver uma vacina muito boa. O Brasil tem tradição. O nosso Programa Nacional de Imunização, ele foi criado em 1973 para eliminar uma doença chamada varíola, que nem existe mais, e nós conseguimos eliminar. Naquela época não tinha computador, não tinha todo esse arsenal de equipamentos que nós temos hoje. Então, nós conseguimos, sim, eliminar rubéola, já conseguimos eliminar sarampo, infelizmente voltou. Nós temos o maior programa de vacinação público do mundo. Talvez, em número de população, não chega não dá para comparar com a China e Índia e tal, mas é o mais exitoso do mundo, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, para a gente olhar para essa vacina, quem vai ser vacinado, quando vai ser vacinado, como vai ser vacinado, tudo isso vai depender das características que essas vacinas que estão em desenvolvimento vão ter. Sim. Além da vacina do Butantan, que é com a parceria com uma empresa chinesa, além da vacina com a Oxford, que é lá com o pessoal da Fiocruz, o Brasil está entrando numa parceria global com outros países, com a Organização Mundial da Saúde, que vai dar prioridade de aquisição e compra com preços competitivos, marcas diferentes. Então, por exemplo, a Moderna, que é uma empresa americana que está desenvolvendo uma vacina, também está em fase 3. A vacina da Moderna parece ter apresentado resultados muito promissores para a população acima de 60 anos ou acima de 50 anos. Vamos supor que a gente tenha 5 vacinas. Será que a gente vai ter todas as vacinas iguais? Não, não teremos vacinas iguais. Pode ser que uma vacina seja boa para aplicar para uma pessoa acima de 50 anos. Uma outra vacina seja boa para menores de 18. Uma outra vacina tenha
características para seja mais segura para gestante, por exemplo, ou para mulheres de idade fértil. Para imunossuprimido, né? Para imunossuprimido. Então, a gente tem que abrir a cabeça para o que está sendo desenvolvido. Sim. O Ministério da Saúde, eu sei porque eu estou trabalhando, apoiando, eu estou dando consultoria para a Secretaria de Saúde de Pernambuco, do estado de Pernambuco, e eu tenho trabalhado, eu estava agora há pouco com eles trabalhando. A gente está sendo chamado para discutir em grupos de trabalho, pensando na estratégia de vacinação. Então, como será em Paulínia no ano que vem? Né? Você é candidata à eleição agora municipal. Sim. Sendo eleita, o que vocês, né, vão encontrar como desafios em Paulínia, considerando a situação aí no município, né? Sim, a condição sanitária aí do Covid-19. O que vocês vão encontrar? Paulínia é uma cidade que tem aí 100 mil habitantes, não é uma cidade pequena, mas também não é uma cidade grande, mas é uma cidade muito importante e que tem uma representatividade muito grande aí na região, né? Então, como vocês vão lidar com isso? Como é que vocês vão poder contribuir com o debate na hora que tiver a vacina? A gente está começando, hoje eu participei, Ângela, de uma reunião do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo. Tá? E eu participei discutindo, fui convidado pela Secretaria de Educação para discutir um pouco sobre a questão do retorno escolar. Sim, outra questão muito importante, né? Muito, muito importante, tá? Eu não sei como é que está em Paulínia, eu não tenho acompanhado, mas eu sei que Sorocaba voltou e tem alguns outros municípios que voltaram. Então, está um debate muito acalorado. E eu estou tentando fazer um subsídio, não é nem para falar assim, tem que abrir ou tem que fechar. Eu estou falando, olha, se vai abrir, que critérios que tem? Ou quais as condições estão postas que devem ser consideradas? Mas dando equilíbrio no debate. Então, a vacina, eu não sei se eu consigo explicar de uma forma didática, mas o desenvolvimento de uma vacina ao longo da história, e eu trabalho com vacinas, eu fui secretário de vigilância, eu fui coordenador de doenças transmissíveis, onde eu tinha um programa de imunização também ligado à minha área. Então, eu conheço um pouco dessa situação, e na época da pandemia de influenza, eu tive um papel importante também na organização do plano da estratégia de vacinação contra a influenza. O que a gente aprendeu? O que a gente viu? A vacina, quando ela é desenvolvida, você está olhando para segurança e eficácia, ou seja, o efeito que ela faz, né, que ela vai produzir, aquela vacina ela não vai provocar mais danos do que eu tenho desejo de proteger, ou seja, às vezes você tem reações leves, às vezes você tem... Vou citar um exemplo que talvez as pessoas que estão nos assistindo podem fazer uma relação de memória. Quantas vezes vocês já viram campanha de vacinação de influenza que algum repórter foi entrevistar alguém que tomou a vacina e a pessoa fala assim, essa vacina não vale nada, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Exatamente. Isso já aconteceu. Sim, várias vezes. Várias vezes. Então, a gente precisa explicar para as pessoas que, às vezes, a vacina de influenza, na verdade, a vacina de influenza, o objetivo dela não é evitar que se ficar gripado, mas sim... Ela é para evitar caso grave e óbvio. Sim, exatamente. Então, pode ser que essa vacina de Covid seja também para essa finalidade. Talvez seja uma vacina boa para evitar que as pessoas que têm risco de adoecer e ficar grave evoluam para quadros graves e óbitos. Então, a gente vai ter que esperar um tempo. Pode ser que a gente deseja que ela seja boa para um monte de coisa, inclusive para evitar que aquele que não pegou a Covid quando toma vacina, não pega a Covid.
aquele que tomou a vacina, quando pegar Covid, não transmita. Não morra. Aquele que pegou a Covid, que tomou a vacina antes, quando pegar Covid, não evolua para quadros graves. Sim. Então, a vacina ela tem muitos objetivos diferentes. E ela não é só uma vacina como no sarampo, que é, eu tomei a vacina para não pegar sarampo. É diferente. Eu não sei para que finalidade vai ser essa vacina, ou para que finalidade ela vai ter utilidade no futuro. Então, vamos esperar, vamos aguardar. Mesmo porque é importante para as pessoas que estão nos ouvindo entender que o teste está sendo realizado com profissionais da saúde que são adultos, né? Alguns saudáveis, alguns apresentam algum tipo de doença de acompanhamento, mas ela vai depois ser aplicada desde a baixa idade, como você acabou de colocar, até a alta idade. Então, nós somos feitos de carne e osso aparentemente igual, né? Com as nossas funções, eu vou falar, diferente, porque cada um reage de uma maneira diferente, né? Então, a gente tem mesmo que esperar. E aproveitando que a gente tocou nesse assunto, nós temos aí que a questão em Paulínia, as aulas ainda não retornaram, né? Respondendo aí a sua dúvida. E está sendo avaliado pela condição de vigilância, porque a gente precisa ter uma segurança. E qual será o papel do profissional da saúde nesse retorno das aulas? E se vale a pena correr esse risco, sabendo que a gente já está no mês de outubro, normalmente o período letivo, né, de aulas termina de novembro, dezembro já está de férias, janeiro, se vale a pena esse risco. A gente tem várias indagações a respeito, porque criança é muito curioso, é natural da criança, né? Hoje o uso de máscara faz parte da nossa realidade. Mas eu tenho a máscara do Batman, o outro tem a máscara do Homem-Aranha, do Superman. Será que a gente não vai querer trocar essa máscara, provar? E como você vai impedir uma criança de fazer isso? Então é bem complexo mesmo. E me fala uma coisa, você que apoiou aí o distanciamento, assim como eu, né, o distanciamento social, como que você está encarando a postura aí do governo sobre essa flexibilização, sobre estar diminuindo, né? Não vou usar o que falou lá atrás, porque eu acho muito desrespeitoso com as pessoas que tiveram aí a doença e que acabaram perdendo seus familiares. A gente tem que levar a Covid-19 de uma maneira séria, né? Não é um objeto de sátira, a gente tem que ter seriedade nesse assunto. E como que você vê isso, sendo que a gente está vendo que o nosso... Como que eu vou dizer? Ainda nós não chegamos num ponto de dizer, não, está tudo jóia, agora dá realmente para fazer isso. A nossa diminuição não foi tão relevante assim. Como que você vê isso? Ângela, vamos lá. Eu sou professor, eu não sou professor de ensino básico, eu sou professor de pós-graduação. Quando a gente entrou na pandemia, o primeiro setor que fechou foram as escolas. Sim. Tá? Naquele momento inicial, nós não conhecíamos a doença e tínhamos uma percepção de que a doença, as crianças, como estavam morrendo muitas pessoas idosas, o fechamento da escola ali tinha um papel muito importante, que era evitar a transmissão, principalmente no ambiente intradomiciliar, porque muitos avós cuidam das crianças, a gente sabe de tudo isso. Sim. E aí nós fechamos, né? Estamos aí há mais de 200 dias fechados em São Paulo, por exemplo. Em vários estados também.
E a gente ficou monitorando como que estava acontecendo isso no hemisfério norte, lá na Europa, no Canadá, na China, na Itália, nos Estados Unidos. E o que a gente aprendeu ao longo do tempo? A gente aprendeu que as realidades em cada município, em cada estado, elas são diferentes. Então, nós vimos que as crianças, apesar de elas pegarem a doença, elas não transmitem mais do que os adultos. Elas podem transmitir igual em algumas condições, mas elas não transmitem mais como alguns no início lá a gente achava que elas seriam super spreaders, seriam super espalhadoras, super transmissoras do vírus e tal. Isso não é verdade, não tem. Também elas não têm, do ponto de vista de risco de gravidade, as crianças elas apresentam uma gravidade menor do que em outras faixas etárias. Quando eu estou falando criança, eu estou falando de menor de 18 anos para baixo. Então, para nós, criança fica parecendo que é criancinha. Não. É um adolescente, um menino de 18 anos já é um adulto, quase. Né? Então, esses artigos, eles falam crianças porque é abaixo de 18. Então, eu vou falar crianças e adolescentes. Então, nessa faixa etária, a gente, quando olha para a escola, a gente está falando de dimensões diferentes, é como se fossem camadas. Então, eu tenho a pré-escola, que é aquela criancinha aqui, né, que é creche. Creche é super complicado mesmo. Creche é complicado. Aí eu tenho o ensino fundamental 1, que vai de criança do primeiro ano até o quinto ano. Eu tenho o fundamental 2, que é do sexto ano até o nono ano, né? Quinto ano a nono ano, se não me engano. E tem o ensino médio, que já é o adolescente aí de 15, 16, 17, 18 anos. Então, tá vendo que nós não estamos falando da mesma escola? Sim. A gente está falando de escolas diferentes. Sim. A gente fala de educação, mas de escolas diferentes. Escolas diferentes. Então, quando eu vejo a iniciativa do Estado de São Paulo de retorno agora, começou agora dia 7, e ontem, né? Hoje é dia 8. Hoje é 8. Bom. Começou ontem. Mas há um mês a gente está falando da possibilidade de recuperação de criança e tal. Então, vamos pensar na multidimensionalidade da escola. Escola não é só um ambiente de ensino, escola também é uma rede de proteção social. Sim. Então, vamos pensar em Paulínia. Você sabe quantas escolas tem públicas e privadas em Paulínia? De cabeça eu não sei, mas eu sei que a gente tem privada. Eu acho que nós temos 6. Eu acho que 6. O resto nós temos escolas estaduais. Nós temos mais, deixa eu ver, Monte Alegre, Morro, Jardim João Aranha, Centro. Eu acho que nós temos 8. 8, e depois a gente tem as EMEIs e tem as creches. O total eu não sei te dizer no total, assim, não. Sei lá, vamos supor que a gente tem aí umas, não sei, 50 escolas, não sei quantas. Deve então ser vamos por aí pensar mesmo. Que a gente tem aí umas 50, 60 escolas em Paulínia. E eu tenho o público e tenho o privado. Então, vamos supor que eu tenha 30 escolas públicas e 30 escolas privadas. Vamos arredondar para 60 escolas. Eu não sei se a gente está muito certo ou muito errado aí. Eu não conheço a realidade paulina. Então, eu tenho 30 escolas públicas... Já vou procurar saber já. 30 escolas privadas. Mas é só para um raciocínio, é só para a gente pensar a complexidade da situação. Então, eu tenho 30 escolas públicas e 30 escolas privadas.
Faz sentido voltar só pública ou voltar só privada? Não. Não faz. Eu tenho que dar a oportunidade de voltar para os dois setores. Sim, os dois segmentos. Então, os dois segmentos. Quando eu falo podem voltar, então o meu critério de retorno, considerando que eu tenho baixo número de casos, eu tenho baixo número de óbitos durante algumas semanas, tá? Uhum. E falando São Paulo, a gente está falando de estar na faixa amarela por 28 semanas consecutivas, alguma coisa assim. Uhum. Então, se eu tenho essas condições em Paulínia e eu vou para um debate, ou seja, do ponto de vista epidemiológico, eu cumpri os critérios. Agora vamos pensar do ponto de vista operacional. Do ponto de vista operacional, a escola ela precisa ter condições sanitárias adequadas. O que é isso? Eu tenho que ter distanciamento social. Então, uma sala que tinha 30 alunos, 40 alunos, não pode voltar com 30 e 40. Ela vai voltar com 8, com 6, com 5. Sim. Então, nós não estamos falando da mesma escola que funcionava antes da pandemia. Então, esse retorno escolar não é da mesma escola. Mesmo aquela mesma escola não é a mesma escola clássica como a gente conhecia. E aí, quais são os atores que envolvem a escola? Eu tenho o professor, que eu tenho que ouvir, tenho que entender quais são as dificuldades, as limitações que ele tem de compreensão, né? As inseguranças. Ângela, tem professor que entrou nessa pandemia que não sabia lidar com essa coisa de ensino à distância. Sim. Teve que comprar internet, teve que comprar um computador melhor, né? Às vezes conseguiu, né? Eu não sei como é que foi aí em Paulínia, mas a gente tem realidades muito diferentes. E eu sou professor, eu sei que é difícil pra caramba montar uma disciplina, montar uma sala de aula virtual. Esse é o primeiro ponto. Aí o professor que dá aula para um aluno do ensino médio, um adolescente, o adolescente tem muito mais destreza de lidar com isso do que uma criancinha. Sim. Do que um aluno, né, uma criança de 9 anos, de 8 anos, de 10 anos. Então, você tem realidades diferentes mesmo dentro dos alunos. Aí você vai para os pais. Aí você tem pai que quer voltar porque precisa trabalhar. Ele tem que deixar o filho em algum lugar. Ele tem pai que não quer voltar porque tem medo do filho se contaminar. Tem pai que quer voltar, mas ele está em dúvida. Será que eu devo? Será que eu não devo? Quais são os riscos? Quais são os benefícios? É papel nosso da saúde e educação discutir com esses pais, apresentar para eles os elementos. Aí a gente olha o lado do professor. O professor, você tem professor que quer voltar, tem professor que não quer voltar, tem professor que já resolveu e conseguiu resolver. Então, aí a gente vai para o lado do gestor. Tem o gestor público e o gestor privado. O gestor público é o diretor da escola pública. Que tem que comprar equipamento, tem que ter treinamento, tem que chamar, e ele tem, né, tem que chamar a zeladoria, que tem que limpar a escola com mais frequência. Ele já está trabalhando, fazendo distribuição de merenda, fazendo um bocado de coisa, né? Uhum. É bastante complexo essa realidade diária dos diretores de escolas, que também são professores, né? Não é um diretor que só vive disso. E tem também os diretores das escolas privadas. Então, nós temos realidades muito diversas, muito diferentes. Então, o retorno deve ser em relação à escola que tenha condições de voltar, que tenha a área ventilada, que tenha banheiro, que tenha pia, que tenha estrutura para fazer a higienização das mãos, que tenha orientação, que tenha termômetro, que possa fazer o isolamento de algum aluno que tenha passado mal, aonde que fica, um professor que passe mal, que tenha apresentado sinais e sintomas de Covid ou de qualquer coisa que a gente não saiba, pode ser Covid, pode não ser Covid. Então,
Nós não estamos falando para voltar à escola. Não é a mesma escola. Agora, aquele professor que fala assim, eu sou contra voltar, aquele pai, aquele médico que fala assim, eu sou contra voltar, porque eu acho que só tem que voltar depois que tiver vacina. Esse amigo, ele precisa ser compreendido, eu preciso ouvi-lo, eu preciso dar voz a essa pessoa, e eu tenho que fazer o contraponto. Por Sim. quê? Qual é o contraponto? Nós não teremos vacina para poder tomar a decisão de retornar ou não. Até porque todas as vacinas que estão em teste não estão contemplando menores de 18 anos. Então, a gente vai esperar todos os adultos se protegerem primeiro, para depois eu discutir a volta às aulas. Sim. Isso é irracional. Isso é irracional. Então, vacina não é a discussão. Então, eu protejo o professor e o aluno. E outra, eu tenho outras categorias que estão se expondo, né? Eu tenho o vendedor da loja, do bar, o taxista, o trocador de ônibus, o enfermeiro, eu estou tendo que ir para o hospital e tendo que me expor. Então, não é justo com outras categorias, não é essa a questão. E a gente não está falando para voltar todo mundo. O professor que tem a condição de risco, tem mais de 60 anos, tem a diabetes, né, tem a doença pulmonar crônica e tal. Esse não vai voltar. Não é para essa pessoa que a gente está falando para voltar. É bem confuso, né? É bem confuso. Muito confuso. As pessoas estão misturando tudo, né? Sim, mesmo porque nós temos um país que a gente não tem professor suficiente. Exato. Nós temos um país onde as escolas acabam tendo aí 40 alunos numa sala de aula, né? 44. Sim. Essa é uma realidade. É uma realidade. E por isso que eu tenho me colocado, eu comprei esse debate, Ângela, pessoalmente, porque Sim. eu não tenho dúvida que um país como o nosso, a única saída, a nossa única porta de saída para toda a crise que a gente está vivendo, social, política, econômica, moral, só existe uma porta de saída, se chama educação. Sim. Não existe outra saída. Então, para a gente ter uma saída pela educação, mesmo aqueles que falam assim, olha, eu sou contra o retorno, eu falei isso hoje no Conselho Estadual de Educação, eu falei, não adianta falar assim, eu sou contra retornar. Apresenta a proposta, vamos construir a escola possível. Sim. Então, eu não tenho PIA. Quantas escolas em Paulínia não têm PIA e precisam de reestruturação? Vamos buscar investimento para voltar. Agora, Sim. aquela escola de Paulínia que tenha condições de voltar e queira voltar, por que não pode voltar? Essa é a discussão que a gente tem que fazer. Mas se eu voltar uma escola, a outra não vai voltar, vai ficar com ciúme ou vai ter problema. É a hora da gente colocar todo mundo para entender como que nós, na ciência, aprendemos. A gente aprende pesquisando. Então, esse retorno agora não é para resolver o ano letivo de 2020. Este momento agora, esse retorno é para a gente ouvir os pais, ouvir os alunos, ouvir os professores, ouvir os diretores, entender o que a gente está oferecendo de ensino à distância, quem são as crianças que com estrutura ou sem estrutura, não estão conseguindo acompanhar o ano letivo, não estão aproveitando o ensino à distância, porque o ensino à distância é muito chato também, né, gente? Convenhamos, Sim, não é fácil. Não é fácil. Sim. Então, vamos dar voz às pessoas, vamos ouvir as pessoas e vamos entender. Se for de comum acordo, olha, pessoal, essa escola aqui só vai voltar em 2021, depois que a gente conseguir reformar aqui a sala, fizer essa estrutura e tal. Tudo bem, é uma decisão local. O que não pode é falar assim, não vamos voltar, só vamos voltar quando tiver vacina ou quando o vírus sumir. O vírus não vai sumir. A gente vai conviver com esse vírus durante mais alguns anos. É, infelizmente, a única mensagem que eu posso dar para vocês.
E respondendo, a nossa secretária municipal de educação disse que nós temos 58 escolas da rede municipal, 29 escolas convidadas de educação, conveniadas de educação infantil, porque aqui a gente tem as escolas conveniadas, que faz parceria com o município, e 8 escolas privadas e 7 escolas estaduais. E é importante, é muita escola, né? E aqui em Paulínia, as escolas elas estão passando por reforma. Já está sendo feita reforma, readequação, porque precisa ter, né, para a segurança aí do retorno às aulas. E é como você disse, não tem como a gente tratar de forma igual. É claro que isso, dentro de um município que a gente está falando de Paulínia, que tem um pouco mais de 110 mil habitantes, vai, com toda certeza, causar um falatório, né? Vai ter pais descontentes, vai ter pai que vai olhar uma escola e por que meu filho não está indo. Mas se a gente olhar numa realidade de uma escola, de uma cidade tipo São Paulo, não tem nem condições para ter esse falatório, né, esse tumulto desnecessário, mas acontece que é isso mesmo, a gente vai ter que aprender a ouvir a sociedade. E com tudo Ângela, eu sou de Minas Gerais. E... dá para perceber. Eu sou de Minas, e sou do interior de Minas, eu sou de uma cidade do interior. A minha esposa é de uma cidade, eu tenho 2 irmãs que moram na cidade da minha esposa, e é uma cidade de 200 mil habitantes. Então, daria aí, dá para se mais ou menos comparar com Paulínia, né? Sim. Então, é uma cidade que é um polo importante de confecções de tecido lá em Minas, fica a cerca de 130 quilômetros de BH. E a prima da minha esposa, ela é diretora de uma escola municipal infantil, de pré-escola, de escola de criancinha pequena. Eu fui à escola dela, eu visitei a escola dela e achei incrível. Assim. Do ponto de vista estrutural, não tem problema voltar. É uma questão de decisão mesmo de local. Então, a decisão do retorno não é pela gravidade da doença, mas sim pela transmissibilidade. Então, crianças pequenas, como você disse, que têm dificuldade de manter a máscara e tal. Então, crianças com menos de 8 anos têm dificuldade, sim, de ficar com máscara. Acima de 8, não tem muita dificuldade, não. Dá para trabalhar essa proteção, inclusive como parte do processo educacional. Sim. Agora, é uma decisão que cabe ao gestor municipal, a secretária municipal de saúde, a secretária municipal de educação, e existem experiências nacionais e internacionais muito exitosas. A decisão de voltar agora, eu sei, por exemplo, que Paulínia é um município grande, e vocês, eu não sei qual a preparação que foi feita antes do período eleitoral, mas agora, no período eleitoral, você tem limitações, você não pode contratar, você não pode fazer compra, você tem muitas limitações. Então, mesmo que não seja possível retornar agora, por causa das limitações do período eleitoral, e Paulínia decidimos, não queremos voltar, só vamos voltar depois das eleições, discutam a escola, qual é a escola que vocês querem, né? O que está se propondo para esse retorno seguro, né? Que seja voltar em janeiro, que seja voltar em fevereiro, mas o que vocês querem fazer com a escola de Paulínia? Não deixem a sorte decidir por vocês, é isso que eu tenho falado. Não, isso aqui é bem discutido, viu? Nós temos aí frentes de pais que participam, porque a gente tem os conselhos, né, os conselhos da educação, o Conselho Municipal de Saúde, e lá tem a participação da sociedade civil, e isso é bem discutido, sim. Né? Nós temos essa frente de discussão. Talvez não seja tão eficiente devido à pouca participação, porque a gente sabe que tem muitas pessoas
que ainda tem esse medo, né, de sair de casa, tem esse medo de estar falando, tem outros que têm a correria do trabalho. Você quer ver um exemplo? Você estava falando do ensino, né, à distância. Em Paulínia, a gente já se depara com realidade de professoras que montaram um grupo de WhatsApp para falar com os pais, né, ver como está sendo o andamento, discutir o desempenho desse aluno. E tem professores que têm 25 pais no WhatsApp, e mesmo nessa discussão tem retorno de 3 pais, né? 4, 5. É muito complexo a gente está falando de uma discussão ampla quando a adesão é baixa. Então, tem tudo isso para a gente estudar, que é uma questão, como você disse, local mesmo. E já que você tocou nesse assunto eleições, né, eu não poderia deixar de falar. Nós estamos aí no ano eleitoral, às portas das eleições, e agora a gente começa a se deparar com famosas especulações, né, que repercutem aí pela mídia, de a Covid virou um caso eleitoral. Né? Chegou o ano eleitoral, não existe mais Covid. É muito triste a gente ouvir isso, né? E, inclusive, há pouco tempo, agora, nós tivemos o caso aí da contaminação do Trump. Não sei como que você vê isso, né? Isso seria o quê? Um jargão eleitoral? É algo que vai ser usado realmente? Qual é a sua visão nessa questão? Estamos num processo eleitoral e parece que a Covid não existe mais. Ângela, as epidemias ao longo dos séculos e da história, elas foram importantes para mudar a estrutura social. Ela não seria diferente agora. Nós estamos completamente envolvidos por esse contexto, né? Como eu disse, eu estudo epidemia, meu doutorado foi sobre epidemia, meu mestrado foi sobre epidemia, e eu sou um epidemiologista, né? Eu trabalho com isso, estudo essas dinâmicas. Então, essa tem sido a minha vocação. Ao longo da história, nós tivemos vários exemplos. Vou citar um exemplo. Em 2002, um dos aspectos importantes foi a epidemia de dengue para a eleição do José Serra. Você se lembra lá daquele episódio em que ele sai, o pessoal vestido de mosquito do Aedes aegypti e tal. Sim. Na eleição de 2002 para 2003. Tá. Então, não é desprezível, né? Eu acho que a eleição, né, essa infecção do Trump vai ter repercussão importante. Será suficiente para mudar a dinâmica eleitoral nos Estados Unidos? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Uhum. Mas que vai ter algum impacto, terá, para o bem e para o mal. Não sei qual lado, o que é o bem, o que é o mal, mas como jargão, né, que o pessoal fala, assim, para o bem e para o mal, no sentido de para um lado ou para o outro. Né? Sim. No Brasil, no âmbito municipal, eu acredito que esse debate do retorno escolar, volta ou não volta, também tem um aspecto político muito importante que recai sobre o gestor, né? Então, analisando antropologicamente, politicamente, socialmente, um gestor que já está num segundo mandato, eu não sei como é que é a situação em Paulínia, eu nem sei quem é o prefeito, não sei quem é que é a situação, a oposição, não sei nem de que lado que você está nessa campanha, se você é da oposição, se você é da situação, não é esse o objeto. Não é esse, a nossa live não tem falar com você como um sanitarista, como cidadão, né, e participar, e você é enfermeira, né? Sim, eu sou técnica de enfermagem. De enfermagem. Então, olha só, os técnicos de enfermagem foram
quem mais me ensinaram ao longo da minha carreira. Eu aprendi muito a parte clínica. Eu tenho muita gratidão pelos técnicos de enfermagem que me ensinaram muito, né? Eu, como enfermeiro ali atuando, aprendi muito na prática com os técnicos. Então, e nós somos de uma carreira, de uma profissão que é uma das maiores, né, em volume de profissionais. Sim. E temos pouquíssima representação na área política, na área legislativa, né? Então, infelizmente, mas temos que ocupar esses espaços. E quando você entrou em contato comigo, eu falei, eu vou para debater, porque eu quero discutir a questão de saúde no âmbito da política de uma forma daquilo que eu acredito, né? Como que a gente pode fazer as ações de prevenção. Então, vamos imaginar situações diferentes. Eu tenho um prefeito que está no segundo mandato e que está tendo que decidir sobre a questão do retorno às aulas. Para esse prefeito, é teoricamente mais fácil, porque ele não vai entrar mais na reeleição, para tomar decisão de voltar ou não vai voltar. Agora, aquele que está no primeiro mandato e é candidato à reeleição, se ele volta e tem surto depois que voltou, ele vai entender que ele está correndo risco, porque pode ser que ele perca adesão e perca votos, porque ele voltou e teve surto e recaiu sobre ele aquele ônus. Eu entendo isso. Eu entendo também o prefeito que não quer voltar agora, porque se voltar agora ele vai ter que comprar equipamentos, vai ter que fazer gastos que não foram previstos, e ele não está preparado para isso. Uhum. Ele vai ser questionado pela oposição e vai colocar ele na berlinda por causa disso. Eu entendo aquele prefeito que vai justificar que ele não pode fazer porque ele tem amarras legislativas, eleitorais, que impedem ele a contratar professores substitutos, porque os professores não quiseram voltar e por opção dos professores, e a gente, no âmbito da Secretaria de Educação, foi dada a opção de voltar ou não. Então, existem muitas variáveis dentro dessa discussão. Então, a epidemia ela está mobilizando todos esses atores. Agora, é muito importante que os gestores, os prefeitos, os candidatos entendam que não é ficar do lado da educação e falar não vou voltar. É ficar do lado da educação, é chamar para o debate, falar assim, olha, na minha pauta política eu estou propondo tais e tais e tais ações para o enfrentamento do problema. E eu entendo que voltar agora, é impossível por causa disso, ou é possível por causa disso. Ou Sim. Nós queremos testar isso, vamos trabalhar isso. O que não dá é para, depois da eleição, quem ganhou ou quem perdeu, falar assim, olha, eu não vou voltar e vou deixar isso passar, porque isso é problema da próxima gestão. Eu gostaria muito que os gestores, independente de ser da situação ou da oposição, tivessem de mãos dadas pensando na educação. Criança, adolescente, jovem, adulto, né? Então, pensem nisso, pensem como que nós podemos ter uma Paulínia muito melhor do que entrou na pandemia. Sim. Esse é o objetivo, eu acho que é o mais importante. Exatamente, tanto que a nossa conversa, como eu disse, né, e você reafirmou, nós estamos aqui em busca de levar algo para a sociedade da qual ela consiga tirar desse aprendizado. Aliás, muito obrigada pela aula que você está dando nesse momento, a aula de cuidados, a aula de cidadania, a aula educacional, a aula de saúde, que é isso que a gente quer. Na verdade, o que nós queremos? Nós queremos uma sociedade organizada, nós queremos gestores responsáveis e que tenham a condição, acima de qualquer política,
de discutir a política pública real para que todos sejam beneficiados, né? Esse é o intuito. Eu vejo a política como isso. A política é uma maneira de se transformar uma sociedade melhor. Porque senão não vale a pena, não valeria a pena a gente estar brigando por isso, né? Discutindo, levando as coisas, é que a gente consegue o melhor. Então, muito obrigada aí por essa aula. Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui assistindo ficaram muito satisfeitas em ouvir a sua fala. E eu quero aproveitar, vou fazer uma pergunta aqui para a gente ir, porque o nosso bate-papo está tão agradável, já faz 1 hora que a gente está aqui, por mim, eu fico aqui. Exatamente. Aqui eu tenho uma pergunta da professora Regina Marciano, que inclusive já foi secretária de Educação de Paulínia. Ela está dizendo que ela é admiradora do seu trabalho e que a questão dela é: precisa ou não higienizar as compras do supermercado? Eu sou neurótica com a higienização, mas muitas colegas falam que não precisa. Então, ela quer saber aí, tô passando a pergunta. Ângela e Regina, a higienização, ela não é só para Covid, né? A gente faz higienização para evitar que bichinhos entrem em casa. A gente sabe que tem aquelas bichinhos que vêm naquela casca de ovo, vem no alface, né? No alface e tal. Então, a gente tem a higienização, extrapola a questão da Covid. A higienização pela Covid por si, ou seja, a possibilidade de transmissão de Covid por meio de objetos inanimados, por contaminação de fômites, né, de gotículas e tal, ela pode acontecer? Pode. No entanto, é muito baixa a possibilidade. Então, você chegar em casa, a depender do produto que você está adquirindo, se você vai ter contato com ele naquele momento, se é uma embalagem de isopor, uma embalagem de plástico, uma embalagem de metal, tudo vai depender das características e de onde estavam, né, aqueles objetos. Muitos supermercados estão usando dispersores, estão fazendo essa higienização, e seria importante que a gente tivesse o hábito de higienizar, sim, as nossas compras, mas nada com neurose, não precisa ser nada exagerado. Nada na vida pode ser muito exagerado. A gente tem que saber lidar com isso de forma mais equilibrada. Eu faço a higienização dos produtos quando eu adquiro. Eu chego em casa, antes de botar na dispensa, eu passo um álcool, uma solução de ou álcool 70 ou uma solução de água sanitária, numa proporção de 1:9, e aí eu faço uma diluição e limpo as embalagens, porque às vezes vem empoeirada, às vezes está suja mesmo e tal. Então, eu acho que a gente está aprendendo com a pandemia hábitos higiênicos que deveriam ser hábitos regulares. Diários, né? Diários, né? Então, não é só pela Covid, mas por outras condições. Às vezes tem roedores, tem baratinhas, tem que estão, né, passam sobre essas latas e tal. Então, eu recomendo a higienização. Higiene nunca é demais, né? Eu Agora, também. É claro que a gente tem que ter equilíbrio, né? Não é por ali que vai se dar a transmissão, né? A transmissão, ela se dá pelo contato direto, pela gotícula, principalmente, né? Por isso que a gente usa máscara, por isso que a gente lava as mãos com frequência. Importante, né, salientar que é para continuar, né? Exato. Às vezes pode acontecer uma pessoa gripada pegou lá naquele produto e aí aquele produto estava ali na gôndola e eu logo depois peguei aquele produto, botei. Aí, se eu tomar cuidado, né, de higienizar minha mão,
ter o cuidado. Os supermercados estão fazendo isso, estão medindo temperatura, estão colocando álcool em gel, está todo mundo fazendo um esforço coletivo. Eu acho que não custa nada nós também fazermos a nossa parte. Eu costumo dizer que a Covid, ela mostrou a necessidade da gente ter uma higiene básica que ficou esquecida pela correria do dia a dia, né? Exemplo, a mercadoria do supermercado. Todo mundo põe a mão, tem gente que tosse e tá ali em cima, espirra, né? E você pega aquilo, você chega na sua casa e enfia na geladeira. Então, isso a gente tem que ser usado direto, não é só do Covid, porque não tem só o Covid por aí, Exatamente, né? Exatamente. E é um hábito que veio pelo aprendizado da pandemia. Olha, a pandemia está tantas coisas negativas, está ensinando, mas tem coisas positivas, né? Sim. Eu acho que esse é um hábito que eu vou... Olha, o hábito de tirar o sapato e deixar na entrada da porta de casa. Eu tenho um espacinho aqui. A minha filha nasceu, desde quando ela nasceu em 2017. Desde 2017, eu não entro mais de sapato em casa e ando com o sapato da rua dentro de casa. Eu tiro o sapato e uso um chinelo, fica na entradinha. Sim. Aqui em casa, quando alguém chega, eu comprei um pacote de propé, aquele propézinho que você põe, né? Tipo uma touca que você põe no sapato. Então, às vezes a pessoa chega e é desconfortável, vou tirar o sapato e tal. Então, você não quer constranger a pessoa, dá para ela um propé, custa centavos aquele negócio, ou então coloca ali um pano de chão como uma solução de água sanitária e fala, eu faço isso na minha casa. Vamos limpar o sapato aqui antes de entrar em casa e tal. Então, eu acho que a gente vai ficar com um mundo mais higiênico depois dessa pandemia. Eu ia perguntar isso para você. Como você acha que vai ser o mundo pós-Covid-19? Olha, eu acho que a gente tem coisas que estão vindo para ficar. O ensino híbrido é um exemplo, né? Sim. Eu acho que o ensino à distância, ele veio para ficar. Ele não foi uma ferramenta que a gente usou agora na pandemia e que depois já vai esquecer. Eu acho que por isso que eu tenho falado muito do retorno escolar, porque dá para a gente voltar agora e começar a discutir, olha, no ano que vem, vamos colocar metade do ano presencial, ou 30% presencial, Sim. 70% virtual. Então, como é que a gente vai se organizar? Vamos manter um convívio social, mas um aprendizado, né? Exato. Não dá para se preparar com antecedência. Sim. A gente vai utilizar máscaras em locais públicos durante muito tempo. Máscara vai virar um acessório, né? O álcool em gel, eu lembro que na pandemia de influenza, em 2009, eu era coordenador de emergência no Ministério. E a gente não tinha aquele dispenser de álcool em gel na parede, né, nos lugares e tal. O que aconteceu ao longo do tempo? A gente começou a trocar papel toalha, água e sabão por aqueles ventiladores, que eu acho super sem higiene, aqueles ventilador de enxugar a mão, aquele secador de mão. Sim. Que é uma porcaria aquele negócio. Aquilo ali, para mim, é nada mais anti-higiênico do que aquele negócio. Então, a gente está voltando a papel, né? Sim, papel toalha, lavar as mãos, porque a gente com água e sabonete, sabão, e enxugar e secar a pia ali com a toalha antes de tocar, né? Então, a gente está voltando alguns hábitos. Por outro lado, muitos shoppings, comércio, tinha lá aquele dispenser de álcool em gel, mas estava tudo vazio. Sim. Então, eu espero que agora, com o pegado, que esses fiquem cheios sempre, né? No meio da cidade, né? Paulínia, uma cidade de porte médio, às vezes você tem um bar aí que o banheiro para usar tem que pegar a chave com o dono do boteco e tal. Verdade. Será que não é a hora da gente ter pias mais acessíveis, né? As pessoas poderem usar o bar quando ele é um ambiente público, né? Sim. Então a pessoa que está passando ali, ela tem que ter a oportunidade de chegar, entrar ali, lavar a mão. Então, se a gente conseguir colocar isso como espaços coletivos, vai ser um legado importante. E outro aprendizado que a gente teve também é os gestores, né?
público, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, não dá para esperar uma pandemia para cuidar bem da saúde, né? A gente tem que cuidar da saúde para que, quando aconteça isso, não tenha que sair batendo cabeça e tá com esse problema na mão e não ter como resolver. Então, eu acho que a gente tirou muito aprendizado disso e que vai levar aí para o resto da nossa vida. Ai, meu, muitíssimo obrigada. Foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer bater esse papo. Muitíssimo obrigada pela sua aula. Vou até te chamar de professor Wanderson. Muitíssimo obrigada. Quem dera se nós tivéssemos mais Wandersons passando aí pelos ministérios, ensinando e com essa preocupação. Quero deixar aqui, te dizer que eu sofri como uma profissional da saúde a sua aflição, a aflição do Mandetta, a aflição da gente querer ver as coisas funcionarem e as coisas serem vistas com descasos, né? Com piadinhas. Isso eu falo como brasileira, isso doeu muito em mim e falo isso como profissional da saúde que sou. Só nós sabemos o quanto é triste você olhar para uma família e olhar para ela e falar: não deu. Não deu porque faltou isso, não deu porque faltou aquilo, não faltou o nosso empenho, porque a gente morre dia a dia com esse esforço para salvar as pessoas, para cuidar. Então, eu fui muito solidária, sou até hoje, isso ficou uma má impressão muito grande. Então, eu quero que você sinta aí esse aconchego nosso aqui, meu aconchego como brasileira, que eu torço pelo mesmo intuito que você, tá? Então, por mais Wandersons no nosso país, por mais Wanderson na vida das pessoas. E eu quero dizer para você, você quer fazer alguma consideração final? Você quer deixar aí seu site, quer passar algum recado? Aqui de minha parte, gratidão, muita gratidão. Eu que agradeço, Ângela, e desejo muito êxito para você e que você consiga atingir seus objetivos, né? E que essa eleição ela curse para o nosso país para um amadurecimento social, para que a gente consiga avançar. Muitos de vocês me conheceram por causa da televisão e na resposta a essa pandemia. Mas desde que eu me formei, em 97, eu sempre trabalhei no setor público. Então, eu trabalhei em governos de todas as matizes políticas que você possa imaginar. Trabalhei PMDB, PT, PSDB, PDT, Democrata, na época era PFL e tal. Então, eu trabalhei em gestões diferentes, né? Tanto no município, quanto no estado, quanto no governo federal. Quando eu entrei aqui, eu entrei no governo do José Serra, na gestão do José Serra ainda, no Fernando Henrique Cardoso. Sim. Passei durante todo o período do Lula, Dilma, agora com Temer, com Bolsonaro, e trabalhei com todos eles. Eu sou um servidor público, eu trabalho para a população brasileira, eu não tenho vínculo político. Então, o que eu desejo, e eu tenho amigos em todos os níveis, município, estado, governo federal, que são muito melhores que eu sou apenas um profissional, estou fazendo a minha parte. E eu estou tentando fazer o melhor. Eu tentei fazer ali o melhor de mim, foi uma oportunidade que o ministro Mandetta me deu, assim, que eu sou muito grato a ter trabalhado com o ministro Mandetta, eu aprendi muito, não o conhecia, pra você ter ideia, eu não tinha, ele sabia que eu existia quando ele era deputado ali e tal, mas eu nunca tive relação com ele. Quando eu entrei no ministério, eu cheguei no ápice, eu fui o primeiro enfermeiro a ocupar um cargo de secretário, então eu tentei fazer o melhor possível dentro da minha capacidade.
e eles me deram a oportunidade, né? O ministro Mandetta me deu a oportunidade, a gente estava fazendo um trabalho muito digno. Quando o ministro Nelson Teich entrou, substituindo o ministro Mandetta, ele também me convidou para permanecer, eu também sou muito grato a ele, me deu a oportunidade de preparar um plano de testagem muito legal que a gente fez. Então, assim, eu sou esse profissional que tem em todos os estados, todos os municípios, todos os níveis, que passa gestão, passa, né, uma gestão A, gestão B, ele está ali trabalhando, está dando continuidade, é o servidor público de carreira, né? Eu sou um servidor público de carreira, então eu agradeço muito a oportunidade. Eu tenho um blog que é o www.epidemiologista.org, né? Esse blog é um blog onde eu coloco ali publicações, tenho materiais e tenho dado consultoria. Então, se algum município, algum gestor tiver interesse de capacitação ou Sim. consultoria, eu lá no blog entro em contato comigo e a gente discute como pode ser feito. Às vezes, nem sou eu, às vezes tem outros colegas que podem ajudar e têm uma capacidade melhor que eu. Então é isso, muito obrigado, parabéns, boas eleições. Obrigada. Que Paulínia saia fortalecida. Amém. Dessa pandemia aí, que a gente consiga avançar. Estamos passando bem. Eu também sou uma servidora, só para fechar, que me aposento, inclusive, em março. Então, também já passei por tudo isso. E quero dizer, assim, que a nossa classe em enfermagem se sente muito orgulhosa de ter tido você como enfermeiro nos representando em um momento tão crucial e tão importante. Muito obrigado. Boa noite a todos que ficaram até agora aí, ouvindo a gente. E vamos nos preparar para outros encontros. Farei questão de conhecê-lo pessoalmente, tá bom? Teremos oportunidade. Obrigado. Sim, tchau, boa noite, muito obrigada, viu? Deus abençoe e um ótimo fim de semana. Obrigado, para nós todos. Tchau, tudo de bom.